A primeira impressão é a que fica. É claro, fica assim. Mas desde que você esteja tão cheio de convicções, a ponto de que nenhuma outra penetre na sua cabecinha. Se for esse o caso, a primeira impressão fica assim. Mas lamento dizer, fica para sempre. E isso evidentemente implica em um montão de perdas. Muitas coisas vão ser descobertas sobre aquela, aquele ou aquilo que lhe causou a primeira impressão. E isso pode ser fascinante. E isso pode ser fascinante, pois vai revelar algumas faces ocultas sobre coisas e pessoas, principalmente sobre você. Porque, é claro, a nossa primeira impressão sobre as coisas é baseada em nossa própria experiência de vida e em nossos valores. Quando no século XIX os europeus começaram a descobrir longas cavernas repletas de desenhos e pinturas, evidentemente ficaram surpresos, muito surpresos. A explicação que encontraram para aquilo, contudo, não podia ser outra. Era coisa de gente primitiva que atribuía àqueles bichos representados nas paredes um poder sobrenatural, mágico, superstição. Estes europeus não podiam pensar diferente. O mundo ocidental era o ápice da criação, resultado de um propósito evolutivo, repleto de tecnologias e avanços científicos que ninguém antes sequer podia ter imaginado. Seria impensável, portanto, imaginar a mesma coisa olhando para trás, para uma gente que vivia nas cavernas. Ora, o homem das cavernas só podia ser um ser em estado bruto, um mero projeto, um esboço mal feito do homem do século XIX. Homens, notem bem. Mesmo nos livros do século XX, as descrições do povo das cavernas eram feitas em termos desta palavra, homens. A palavra mulher aparece, mas num outro contexto. Vem comigo. Em meados do século XIX, uma minúscula e estranha escultura foi encontrada numa caverna. Tinha apenas 6 centímetros e representava evidentemente uma mulher. Uma mulher com seios enormes e uma vagina representada com toda clareza. Era feita em marfim, e a pessoa que a fizera havia exagerado nesses detalhes com um evidente propósito. Depois disso, os arqueólogos começaram a encontrar em toda a Europa mais e mais dessas pequenas figuras femininas, quase todas com algumas partes representadas de maneira exagerada. E as inevitáveis explicações começaram a aparecer. A hipótese que se consagrou foi a de que as esculturinhas tinham sido feitas com o propósito de simbolizar a fertilidade. Elas então passaram a ser apelidadas de Vênus, as deusas da fertilidade. Vênus aqui, Vênus acolá, todas Vênus, feitas por homens que expressavam corpos femininos idealizados. Mas peraí, por que homens? Qual a evidência disso? Recentemente, uma nova hipótese começou a circular, baseada em uma evidência interessante. Nas paredes de muitas cavernas é comum as imagens de mãos. São mãos pequenas, de crianças, e mãos um pouco maiores, que proporcionalmente corresponderiam a mãos de mulheres. Ora. A partir daí, podemos estabelecer uma sequência lógica que nos levaria até uma mulher que, tendo que permanecer na segurança da caverna com as crianças, disporia de um tempo para refletir a respeito da vida, da sua condição de mulher e dos múltiplos significados de sua natureza tão diferente da dos homens. A ciência não dá trégua. Ela não dá sossego para os nossos preconceitos. Nos faz ver continuamente o quanto nossos julgamentos são espelhos, e o quanto ser humano significa rever a cada tanto as nossas convicções. Algumas convicções perduram, são validadas pelo tempo. Outras,